Eu trouxe um presente aqui para você que representa. Esse aqui é o meu diploma de deputado federal eleito pelo Paraná, como deputado federal mais votado do estado do Paraná. Ele representa os 344.917 votos que eu recebi nas urnas e que estão sendo todos anulados com uma decisão ilegal, inconstitucional do Tribunal Superior Eleitoral. Então, esses votos que deveriam representar a soberania popular, o poder de transformação do povo, são, na verdade, hoje algo inútil, porque estão sendo cassados e anulados por uma decisão injusta. Queria entender isso. Em que pé tá? É reversível ou não é essa cassação? É difícil de ser revertida, mas é possível que ela seja revertida, Vilela. Nós vamos trabalhar até o fim por isso, não por um mandato, não por mim, mas sim pela representatividade dessas 350 mil pessoas que acreditam no trabalho que a gente fez, acreditam na mudança que a gente quer implementar na luta contra a corrupção, na luta contra a impunidade, na luta por democracia, por liberdade, por justiça, por um país melhor, e depositaram sua confiança neste mandato. Para resumir o que aconteceu, na semana passada, terça-feira à noite, o Tribunal Superior Eleitoral julgou meu registro de candidatura. Todo mundo que se manifestou antes, Ministério Público, Tribunal Regional Eleitoral, de uma forma unânime, falaram que eu era elegível. Mas esse tribunal inventou uma situação de inelegibilidade não prevista em lei e me cassou. Como é que ele fez isso? A lei prevê de modo objetivo e claro: membro do Ministério Público que sair do Ministério Público na pendência de um processo disciplinar se torna inelegível. A questão é objetiva e clara. Eu tinha algum processo disciplinar quando eu saí do Ministério Público? Resposta é não, não tinha. Então eu era logo elegível. Mas eles fizeram um exercício de futurologia com bola de cristal, com uma combinação com leitura de mente, e eles disseram que, como eu tinha lá um rescaldo de 15 reclamações disciplinares contra mim, eles supuseram que eu quis sair do Ministério Público porque eu poderia, no futuro, alguma dessas reclamações se converter num processo disciplinar, que poderiam se converter numa condenação, que poderia ser uma pena de demissão, o que poderia no futuro me deixar inelegível. Então, eles entenderam que eu deveria ficar inelegível. Criaram uma situação de inelegibilidade que não estava prevista em lei. Isso é vedado não só porque não estava previsto em lei, mas porque a interpretação da Constituição, segundo toneladas de decisões judiciais, toneladas de visões dos mais diferentes autores, é a visão de que regras que restringem direitos não podem ser interpretadas de modo extensivo. Você não pode pegar uma regra que restringe o direito da pessoa de ser votada ou de votar e elastecer essa regra para abarcar situações que não estão nela previstas. Então foi uma decisão inconstitucional, ilegal, absurda, que acabou anulando os votos das pessoas, o poder mais básico de uma democracia, que é o poder da pessoa escrever o destino do nosso país e a nossa história por meio do exercício do voto. Entendi. Você entendeu mesmo? Entendi. Mas foi uma votação unânime, né? Porque eu acho bom isso ficar muito claro para as pessoas. Porque o que o Deltan está colocando é o seguinte: tem uma previsão na lei de ficha limpa que diz o seguinte: se você é um funcionário público e você responde ao PAD, que é um processo administrativo disciplinar, que é um procedimento que vai averiguar se você cometeu alguma irregularidade enquanto funcionário público. Se você sai do cargo e tem o PAD em curso, você se torna inelegível, porque aí você está, digamos, fugindo de uma punição. O que aconteceu com o Deltan? E aí quais foram as decisões do TSE e do Supremo Tribunal Federal? A interpretação tem que ser restritiva. O que significa interpretação restritiva? Você só pode interpretar aquilo que está escrito na lei. Aí você pode falar, Vilela, mas não é sempre assim? Você não sempre interpreta o que está escrito? Não. Tem interpretação extensiva. Vou dar um exemplo básico de interpretação extensiva. Tem na Constituição que você tem o direito ao sigilo em cartas. Tá. E aí o Supremo deu uma interpretação extensiva falando, bom, na época que o Constituinte colocou o sigilo para cartas, não existia e-mail. Mas a intenção do legislador foi garantir o sigilo de comunicação entre as pessoas. Então vamos aplicar para e-mail também por uma interpretação extensiva. Entendi. Agora, para restringir direitos fundamentais, como o direito de votar e ser votado, você precisa ler a letra da lei. E a letra da lei fala PAD, não um sindicância preliminar, não um processo preliminar. E o registro do Deltan foi cassado com base num procedimento preliminar. Ou seja, não existia um PAD.
Aí quando ele diz que, que o TSE agiu como vidente, que o TSE diz o seguinte, olha, tinha um procedimento preliminar, esse procedimento preliminar ia se transformar num PAD, esse PAD ia punir o Deltan, e por isso o Deltan saiu do cargo no procedimento preliminar, ou seja, sabe o Minority Report? Sim. Que você está sendo punido por um crime do futuro? É isso que fizeram com o Deltan. Exatamente isso. Eles me puniram por uma possibilidade futura de ser acusado, né? Nem de cometer um crime, né? De ser acusado num processo disciplinar, de vir a ser condenado e vir a ser condenado a uma pena de demissão. E como é que você vai explicar, Vilela, que pessoas condenadas, acusadas na Lava Jato por crimes graves estão elegíveis e eu, que não respondo nem a uma acusação administrativa, não estou nem falando de investigação criminal, processo criminal, condenação criminal, eu não respondo nem a uma acusação administrativa, porque o processo disciplinar ele começa com uma acusação administrativa. Antes disso, não existe acusação administrativa. Eu nem respondo a uma acusação administrativa e me tornaram inelegível. É algo que a gente só consegue compreender num contexto que é o contexto que o ministro Barroso colocou numa declaração. Até não sei se a gente tem preparado aí para mostrar para o pessoal. Acho que valeria a pena. Declaração aí que mandou para você. Vale a pena mostrar. Coloca para gente aí, Lene. Essa declaração deve ser de 2020 e 2019, quando a reação do mundo corrupto estava a pleno vapor já. Quem acompanhou o que aconteceu na Itália conhece o filme da reação da corrupção. 1. Mudança na legislação ou na jurisprudência. 2. Demonização de procuradores e juízes. E 3. Tentativa de sequestro da narrativa e de cooptação da imprensa para mudar os fatos e recontar a história. Na Itália, a corrupção conquistou a impunidade. Aqui entre nós, ela quer mais. Ela quer vingança. Quer ir atrás dos procuradores e dos juízes que ousaram enfrentá-la, para que ninguém nunca mais tenha a coragem de fazê-lo. No Brasil, hoje, nós temos os que não querem ser punidos, o que é um sentimento humano e compreensível. Mas temos um lote muito pior, que é o dos que não querem ficar honestos nem daqui para frente. E gostariam que tudo continuasse como sempre. E aí? E aí, Kim? É exatamente isso que está acontecendo, né? É a mudança, a inversão da narrativa. Tá, mudou a jurisprudência, a imprensa que antes, né, exaltava a Operação Lava Jato, passou a demonizar a Operação Lava Jato, né? Tem jornalista que fez carreira cobrindo Lava Jato. Exato. E que depois, de repente, se transformou na pior coisa do mundo, né? Por que você acha que está acontecendo isso? Ué, é exatamente quem roubou, é exatamente quem cometeu o crime reagindo porque tem poder para reagir, porque tem poder para se vingar. E para que isso não aconteça mais. E para que arranjar um jeito exatamente. de proteger e inibir que isso aconteça no futuro. Exato, porque você vê, eu combati a corrupção, segui a lei, cumpri a lei, né? Apresentei denúncias, algumas denúncias foram para frente, outras não foram, mas peguei gente muito importante, essas pessoas foram punidas. Depois, eu fui punido por combater a corrupção. Imagina um outro cara olhando, outro procurador, outro promotor olhando, ele vai pensar o quê? Vai falar, não sou eu que vou me meter nisso aí, não. Eu vou aqui atrás, sei lá, de um furto, eu vou atrás de um negócio aqui que o cara não tem chance de me retaliar. Eu não vou combater o crime de colarinho branco, né? Que às vezes tem um discurso, né, de que, não, a criminalidade está muito na pobreza. Não, tá na balela isso daí. Senão Brasília só tinha gente honesta. Então, a pior de todas é justamente a de colarinho branco, que é o que o sujeito tem mais poder no judiciário de não só sair impune, como se vingar de quem apresentou denúncia. Assim, é importante entender ali, Vilela, que o primeiro passo que ele fala é mudança da lei, mudança das decisões para descondenar as pessoas. E a gente viu, desde 2019, acabarem com a prisão em segunda instância. Quando acaba com a prisão em segunda instância no Brasil, quando você tem infinitos recursos sem fim, você significa garantir a impunidade dos poderosos. Tem um dos casos muito conhecidos, é um caso em que houve um homicídio em 1991, até anotei o nome deles aqui, que foi um homicídio em que Rufino matou Eusébio. O Rufino tinha uma banca de jornais, Eusébio parou na frente, eles se desentenderam, o Rufino deu um tiro, matou Eusébio e se passaram 25 anos e em 2016 já tinham morrido o promotor do caso, o delegado do caso, o juiz do caso, tinha morrido praticamente todo mundo. O Rufino ainda não tinha morrido
o Eusébio tinha sido morto pelo Rufino. E o que aconteceu com esse caso? Demorou tanto tempo que prescreveu. Quando você não tem prisão em segunda instância, você não consegue dar alguma efetividade à nossa lei penal pelo modo como funciona o nosso sistema de justiça. Impunidade total. E essa regra foi mudada em 2019, quando a gente tinha atingido uma série de partidos políticos, quando a Lava Jato ainda estava se desenvolvendo, quando a gente tinha gente fazendo um acordo de colaboração. Quando acabou com a prisão em segunda instância, ninguém mais queria fazer acordo de colaboração porque tinha certeza de que ia alcançar a impunidade. Além disso, eles mudaram a regra de qual é a justiça que processa a corrupção. Sempre foi a Justiça Federal. Eles mudaram para a Justiça Eleitoral, que nunca mandou ninguém para a cadeia, que não é aparatada para investigar e processar a corrupção. Eles mudaram, e pior do que mudar para o futuro, eles aplicaram a nova regra para o passado, como se a gente tivesse que adivinhar a regra que eles iam estabelecer no futuro. E aí, com base na mudança de regra, eles passaram a anular os casos da Lava Jato. Anularam, por exemplo, o caso do Eduardo Cunha, que tinha sido condenado aí na Lava Jato, lá no Rio Grande do Sul, já tinha uma condenação há 15 anos, acabou sendo anulada, e hoje ele está solto. Nós tivemos ainda mudanças de leis, como a Lei de Improbidade Administrativa, que foi mudada no Congresso. Não preciso nem perguntar, mas tenho certeza absoluta de que o Kim foi contra essa mudança. E teve um esvaziamento da Lei de Improbidade Administrativa, que era um instrumento de investigar e punir quem praticou corrupção. Então o primeiro passo está mais do que claro. Só que, como o ministro Barroso colocou, aqui no Brasil, os corruptos eles não querem só impunidade, eles querem vingança, porque se eles não se vingarem dos procuradores e juízes, eles permitem que outros no futuro ousem enfrentá-los. Então eles vão não só roubar, mas eles vão enforcar quem tentar puni-los. E é irônico, porque Padre Antônio Vieira dizia isso lá em 1650, que os grandes ladrões do Brasil, eles, em vez de roubar e serem enforcados, como os pequenos ladrões, eles roubavam e eles enforcavam. E é impressionante que se passaram 500 anos e a história é a mesma. Eles agora querem enforcar quem combateu a corrupção. E aí você tem o procurador-chefe da Lava Jato no Rio de Janeiro, que fez um trabalho exemplar, um dos melhores procuradores da República que eu conheci na história, Eduardo Elhage, sofrendo um processo disciplinar por nada. Se você for olhar, é nada o que estão processando ele. E puniram ele a uma pena de demissão, que converteram em suspensão. Afastaram o juiz Marcelo Bretas do Rio de Janeiro, sem nada que tenha vindo a público que seja convincente para gerar um afastamento de um juiz. Sérgio Moro, a gente vive no país dos dois Sérgios, em que o Sérgio Cabral, está solto, vai lançar um programa, um episódio, um podcast, rolê no Rio de Janeiro a partir da semana que vem. Tá rindo, ele tá rindo, tá se divertindo. Vai viver aquela vida que ele sempre quis, nos bares, restaurantes, curtindo a vida, enquanto o pai da Marcele, que nos escreveu quando a gente divulgou, falou sobre o caso Sérgio Cabral, ela nos escreveu dizendo: meu pai morreu no hospital Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, porque faltou medicamento e faltou equipamento, enquanto o Sérgio Cabral estava desviando dinheiro da saúde 5% e roubou mais de 300 milhões de reais. Confessou isso. Confessou o roubo. E só ele desviava para os outros também. Enquanto esse Sérgio está rindo, o outro Sérgio, o Sérgio Moro, está sendo acusado e vai ser processado perante o Supremo Tribunal Federal por ter feito uma piadinha de festa junina, quando todo mundo sabe que piada não é crime. Até um estagiário do segundo ano... Agora é. Sei não. Agora é. Falam os humoristas, né? O Léo não pode nem sair de São Paulo. Sancionaram aí a lei anti-piada, como eu apelidei, que é justamente essa que deu a decisão. Assim, para você ver como os abusos vêm de vários setores e de várias áreas diferentes e por várias frentes diferentes, né? Tem a parte do combate à corrupção, né? Em que os corruptos se vingam, né? Do Deltan. E tem a questão da própria liberdade de expressão para humor, que é uma coisa básica. Uhum. Pô, isso desde o bobo da corte, o sujeito que tirava sarro do rei, né? Hoje... O Léo Lins, ele tá assim... O Deltan pode até me corrigir, mas acho que ele tá com uma restrição maior do que... Assim, provisoriamente, do que muita gente que cometeu crime muito pior. De gente que matou, de gente que roubou. Ele tá proibido de sair do estado. E pior, a juíza não só falou pra ele tirar tudo do ar, como mandou apagar os shows dos equipamentos pessoais dele. Nossa. Caramba. Ele não pode ter num pendrive dele, deixar no, sei lá, no Google Drive, deixar como privado no YouTube. Ele não pode manter o show. Agora, vamos supor, essa é uma medida provisória. Vamos supor, né, é uma decisão provisória. Vamos supor que no mérito ele seja absolvido. E aí, apagou todos os shows.
É. É absurdo. É absurdo demais. E essa perseguição, ela foi além. No Tribunal de Contas da União, que tem casos há anos contra as empreiteiras da Lava Jato, sem serem julgados, sem recuperar o dinheiro, o ministro que conduziu o caso contra nós, ele quer ser ministro do Supremo Tribunal Federal, estava no jantar de lançamento da candidatura do Lula que falou que quer vingança contra a Lava Jato, e ele conduziu em 3 meses do ano eleitoral um procedimento em que ele dizia que diárias e passagens pagas a procuradores da Lava Jato eram antieconômicos. Não falou nem que era ilegal, ele falou é legal, mas é antieconômico. Só que ele não apurou essa antieconomicidade e me responsabilizou quando eu não paguei, eu não recebi as diárias, eu não opinei, eu não pedi as diárias, eu não tinha nada a ver, era uma relação deles com Brasília. E ele isolou o caso em mim e no Rodrigo Janot, que eram os pré-candidatos decorrentes da Lava Jato. E ainda meus advogados falavam, é impossível ele te tornar inelegível, porque não basta condenar, tem que dizer que foi uma improbidade administrativa. E o que aconteceu? Para não fingirmos surpresa no momento da condenação, ele falou que era um ato de improbidade administrativa. Em seguida, o Ministério Público analisou e falou que não tinha nada de improbidade. Mas isso mostra o ânimo desse sistema. E a gente suspendeu essa decisão do Tribunal de Contas na Justiça em primeiro grau, e o juiz diz, olha, isso aqui está absurdo. As ilegalidades são abundantes, são manifestas. E aí o caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça, e o ministro que teve um filho acusado na Lava Jato suspendeu a decisão do juiz técnico de que tinha nos favorecido, mandando seguir o procedimento do TCU. A gente conseguiu outra decisão, isso está para ser julgado no STJ. Mas de ver um momento hoje, Vilela, de reação do sistema. Claro que eu não posso olhar cada decisão e dizer esta pessoa aqui estava de má fé. Não, mas eu posso... O filme é claro. O cenário é esse. O cenário é esse. Preocupante, você acha? Super preocupante porque... quando a gente permite isso, é o que disse Miguel Reale Júnior, a gente está caminhando para institucionalização do abuso de direito no Brasil. Isso está acontecendo com os agentes da lei da Lava Jato, isso está acontecendo na minha cassação, isso está acontecendo com pessoas presas do 8 de janeiro, e quem cometeu o crime tem que responder, mas o problema é que as pessoas estão presas e com acusações sem individualização da conduta e sem indicação de provas do que elas fizeram. O que nunca se fez... Algumas pessoas tentam falar de excessos da Lava Jato, a gente nunca chegou nem perto disso. Teve uma pessoa, Anderson Torres, ficou preso 4 meses sem acusação. Para você ter ideia, a lei prevê que a pessoa pode ficar 1 mês presa esperando a acusação. E foram 4. Na Lava Jato, se a gente tivesse feito isso, a gente teria respondido por abuso de autoridade. Então a gente vive um momento muito perigoso em que existe censura. O caso do Léo está aí para mostrar isso. Em que existe um governo que queria passar um projeto de censura, que ia aumentar mais ainda a censura e a ingerência do Estado na nossa liberdade de expressão. A gente tem um momento em que você tem presos sem acusações claras e limitadas, presos num contexto de reação de um sistema contra atos graves antidemocráticos, sim, mas eles têm que ser processados dentro dos limites da lei, e você tem uma reação do sistema contra quem combateu a corrupção. A gente está vivendo uma institucionalização do arbítrio e dos abusos. A gente jamais vai ter o Brasil que a gente quer enquanto nós nos dobrarmos ao arbítrio, seja por medo, seja por nossa omissão. E outro dia eu participei de um debate no UOL justamente sobre a cassação do registro do Deltan, né? Ah, é? E aí? E aí era o Tarcísio Mota do PSOL, né? Mas o ponto que chama a atenção não foi nem em relação ao Tarcísio, foi em relação à apresentadora, a Fabiola, que ela falou, olha, hoje mais cedo veio aqui a Lila Schwartz, ela disse que estava comemorando, né, a cassação do registro do Deltan. Muita gente comemorando, muita gente. Porque ela diz que o Deltan não é o que ela quer ver representado na política. Olha o absurdo disso. Para pra pensar no absurdo disso. Aí é um absurdo. Peraí, porque... então eu, por exemplo, pra mim, todo deputado do PT não é o que eu quero ver representado na política. Mas ele foi votado. Exatamente. Os deputados do PT podem ter culpa de muita coisa, mas não tem culpa de ter sido eleito. O eleitor é absolutamente soberano em escolher o seu representante. Eu vou comemorar porque o sujeito discorda de mim? Pô, vou até citar o próprio Tarcísio do PSOL. É um cara que eu conheci recentemente, tá no primeiro mandato, e é um cara hiperdecente, que eu discordo no campo das ideias, e acho super legítimo o sujeito que vai lá e vota nele, sendo de um dos partidos que eu mais discordo, assim, até a alma, que é o PSOL, que eu acho mais radical ainda que o PT, mas é legítimo. E aí eu faço o seguinte questionamento. O pessoal que tá comemorando agora, porque tem, né, um revanchismo contra o Deltan. Vamos supor
que no futuro mude a composição do STF, do TSE, para ministros ou para um presidente da República que vai fazer nomeações revanchistas contra a esquerda. E aí? Eles vão falar o quê? Porque aí fizeram com o Deltan. O Deltan é de... Aliás, não sei se o Deltan se define como de direita, mas... Direita. O Deltan é de direita, pôde com ele. Então você tá falando o quê desse outro cara de esquerda que também tá sofrendo a mesma coisa? Aí vira faroeste. Então, a questão do Deltan é maior do que o mandato do Deltan. Diz respeito a todos os eleitores e a todos os parlamentares e a todo mundo que é votado. Porque se você toma decisão ilegal contra um, você pode tomar decisão ilegal contra qualquer outro. Inclusive contra alguém que hoje está comemorando. Uma assessora minha chegou ontem para mim e disse que ela estava com uma série de pessoas que são do PT, que apoiam o PT, que preferem, né, tem essa linha ideológica, e ela disse que elas me apoiavam nessa decisão, estava achando essa decisão absurda. E faz sentido, porque todo mundo que é verdadeiramente democrático vai defender que os votos dos eleitores sejam respeitados, que as decisões que... É óbvio, isso é... Exato, que as decisões que atingem o poder mais básico das pessoas, que é a soberania do povo, a Constituição diz todo o poder emana do povo, e emana como? Por meio do voto da escolha de representantes. Se você caça esses votos de modo ilegal e ilegítimo, você está caçando a própria democracia. Então, como o Kim disse, é uma questão que não é, Deltan, é uma questão que é uma luta pela democracia, uma luta pela liberdade contra arbítrios e poder. E é uma luta por justiça contra a vingança de um sistema que quer combater quem combateu a corrupção, quer se vingar. Mas duas coisas. Primeiro, foi votação unânime, o que não é? E outra coisa, quem está comemorando, quem acha que foi correto, está se baseando em que linha de raciocínio? Que linha de raciocínio de que é meu inimigo? Não tem essa linha... Não tem uma linha de raciocínio. Não, imagina. Não tem. Do ponto de vista jurídico... E olhando para trás, isso já aconteceu no passado? Não aconteceu no passado contra ninguém. Não. E não é só esse caso em que nada parecido no passado foi mudado, assim, toda a linha do passado foi mudada para prejudicar a mim ou ao Sérgio Moro. No caso do PowerPoint, o famoso PowerPoint, em que eu fui condenado a uma indenização pelo Superior Tribunal de Justiça. Não importa se você acha que eu deveria ser ou não ser condenado. Eu fui absolvido na primeira e na segunda instância, que examinam fatos e provas. O caso foi ao Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimentos pacíficos, entendimentos consolidados de que não se reexamina ali fato e prova. Está até sumulado, a gente chama de súmula. Eles não ultrapassam, não entram em exame de fato e prova. O que fizeram no meu caso? Entraram no exame de fato e prova para reverter e me condenar. Além disso, eu tinha uma decisão do Supremo Tribunal Federal, de efeito vinculante para todas as instâncias, inclusive para o Superior Tribunal de Justiça, que dizia, esse tipo de ação que o Lula entrou contra mim não pode ser contra a pessoa física, o CPF. Tem que ser contra a União, porque ele estava agindo em nome da União, como agente público. E se a União quiser, vai entrar com uma ação regressiva contra ele. A União jamais entraria com uma ação regressiva contra mim, porque existiam vários pareceres da União dizendo que eu atuei legalmente. Mas o que eles fizeram? Eles passaram por cima dessa regra do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, eles mudaram tudo, fugiram da regra dos seus próprios entendimentos e num contexto em que me prejudicaram, em que me condenaram a uma indenização para pagar alguém que foi descondenado, está saindo sem pagar a pena pelos seus crimes, sem devolver R$1 do dinheiro pelo qual foi condenado em 3 instâncias, e eu, que combati a corrupção, tenho que tirar dinheiro da minha família, dos meus filhos, para pagar uma indenização absurda. E um outro caso, eu estava sofrendo processos disciplinares no Conselho Nacional do Ministério Público por eu ter criticado o Supremo Tribunal Federal, por eu ter criticado Renan Calheiros, jamais xinguei, jamais passei da linha e estava sendo processado ali nesses órgãos que tem uma forte ingerência política. O Conselho Nacional do Ministério Público, ele é indicado por vários órgãos, entre eles o Congresso. Todas as indicações passam por uma sabatina e aprovação do Senado Federal. Ou seja, são órgãos que têm uma ingerência e uma influência política. E esse órgão, o Conselho Nacional do Ministério Público, estava me processando. E eu entrei com ações no juiz da primeira instância, na Justiça Federal, na primeira instância, e a gente foi bloqueando. Tem ilegalidade, é absurdo, isso não deve ir para frente, e fui ganhando. E aí o Supremo Tribunal Federal mudou todo o entendimento histórico de que esse tipo de ação do Conselho Nacional do Ministério Público deve ser contestada na primeira instância, mudou para dizer que agora era só o Supremo Tribunal Federal que poderia julgar esse tipo de caso e falou que os processos do CNMP deviam seguir contra mim.
Então, em vários casos, o que está acontecendo é a mudança do procedimento, exatamente nos casos contra os atores da Lava Jato. Sérgio Moro também, quando registrou sua candidatura em São Paulo, por ter um vínculo com São Paulo, tinha apartamento em São Paulo, tinha um vínculo com São Paulo. Todas as decisões históricas dos tribunais eleitorais apontam que um vínculo, como ele tinha, era suficiente. A própria Dilma se candidatou por Minas Gerais, quando ela é originariamente do Rio Grande do Sul. Vários outros casos isso foi permitido. Mas aí, no caso dele, como um dos próprios desembargadores falou no julgamento, disse, olha, sempre foi assim, mas agora está na hora da gente mudar a nossa orientação. E no caso dele, de novo, muda a orientação contra quem estava atuando no combate à corrupção.